Clayton Pomerenin é pastor, comentarista da revista Lições Bíblicas para Jovens da CPAD. É graduado em Ciências Contábeis e em Teologia. Possui especialização em Teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia e é mestre e doutor pela ESTE, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Agora, na 32ª Conferência de Escola Dominical Online, um evento com a qualidade CPAD. Saúdo os meus queridos irmãos com a paz que há em Cristo Jesus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês na 32ª Conferência de Escola Dominical, podendo contribuir com este importante departamento das igrejas espalhadas pelo Brasil, que é promover o ensino da Palavra de Deus. Agradeço também a Deus a rica oportunidade que Ele me dá de poder contribuir neste tão importante trabalho. Agradeço também ao pastor José Wellington, ao Dr. Ronaldo Rodrigues e também ao pastor Alexandre a oportunidade que me concedem. O tema da nossa plenária é como fazer a escola dominical crescer. Você vai ter algumas ideias junto comigo de como nós podemos dinamizar o crescimento da escola dominical. Logicamente, algumas coisas que eu vou dizer aqui, provavelmente você já aplica na sua igreja, mas com certeza outras tantas serão novidade para você e eu gostaria de lhe desafiar a nós caminharmos juntos para promovermos uma escola dominical ainda mais vibrante nas nossas igrejas através desta plenária. Gostaria de ler um texto bíblico com vocês que está em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Percebam, meus queridos, que é o Espírito Santo que dá o crescimento para a igreja. Porém, para que esse crescimento aconteça, é preciso que este edifício seja colocado sobre os alicerces corretos. E colocar este edifício sobre os alicerces corretos significa que nós vamos edificar a Igreja de Cristo através do ensino na escola dominical, os ensinando a guardarem a palavra de Deus, o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Quando na Idade Antiga os construtores faziam qualquer obra, eles tinham que ter uma pedra angular, ou seja, aquela pedra que era a base para toda a construção. Era a pedra que permitiria que essa construção ficasse dentro do esquadro, tivesse uma certa estrutura, mas principalmente ela tivesse condições de ser edificada para cima. Uma construção, ela só pode ser edificada para cima, ou seja, aquilo que é visível numa construção, se ela tiver um fundamento muito sólido. Quanto mais sólido for o fundamento, tanto mais eu poderei construir sobre aquele fundamento e tanto mais segurança também eu terei sobre aquele fundamento. Mas o detalhe é que o fundamento de uma construção, por maior que ela seja, por maior que um prédio seja, nós não conseguimos ver como foi feito o fundamento e aonde está o fundamento, porque obviamente ele está embaixo da terra. O edifício é aparente, mas o fundamento dele é escondido. E de formas que o que mostra que um edifício ele tem estrutura e pode ser erguido, sempre será o fundamento. Portanto, não existe beleza estética no fundamento. A beleza estética se vai perceber no prédio que fica para cima.
Agora, o fundamento não tem beleza estética alguma, mas ele precisa ser feito dos melhores materiais. O cimento precisa ser muito bem escolhido, a massa muito bem feita, os ferros muito bem amarrados, da melhor qualidade possível e grossura possível, para que depois todo o edifício tenha uma estrutura bastante sólida. Portanto, esta é a característica principal da escola dominical. Ela é a base, ela é a estrutura, aonde todo o edifício pode ser construído em cima. Portanto, se esta base não for muito bem feita, não for muito bem construída, nós condenaremos todo o edifício. Ele até pode ser bonito, pode ter uma estética interessante, pode ter as cores muito bem escolhidas, pode causar um certo impacto de quem olha. Porém, se esta construção não tiver um fundamento sólido, ela com certeza estará condenada a ruir. Por isso a importância de nós investirmos na escola dominical, especialmente fazermos a escola dominical crescer nas nossas igrejas. Mas não adianta ela crescer apenas em número, ela precisa também crescer em qualidade. E nós vamos ver isso durante a nossa palestra, a nossa plenária, aliás, que você está assistindo. E para que alguma coisa cresça, nós já usamos aqui a metáfora do edifício, né? Que se ele vai ser um edifício pujante, grande, ele precisa ter também um fundamento. Ou seja, isso requer planejamento. Sem planejamento, nós não vamos conseguir fazer nenhum edifício bem feito. E eu gosto muito de um texto bíblico, especialmente aquele de Jesus na multiplicação dos pães. Jesus ali está num contexto em que ele tinha acabado de ensinar os seus discípulos e as pessoas que estavam com ele ali. Ele havia dado muitas instruções para eles, né? Portanto, percebam que o ambiente que precede a multiplicação dos pães é um ambiente de ensino da palavra de Deus, mas Jesus também toma uma outra providência muito interessante, que é a organização que ele faz para a multiplicação dos pães. Jesus orienta os discípulos para que eles dividam o povo que estava ali ouvindo Jesus de 50 em 50. Então, você já imaginou se Jesus tivesse multiplicado os pães sem que ele tivesse organizado primeiro aquele povo? Com certeza, um pequeno número de pessoas ia receber todo aquele pão e aquele peixe, e as pessoas que ficaram mais para trás e que não foram tão ousadas ou tão rápidas para vir aonde a multiplicação dos pães estava acontecendo, essas pessoas ficariam sem acesso àquele milagre tão extraordinário que Jesus estava fazendo. Portanto, Jesus pede que eles sentem de 50 em 50. E aí ele dá o cesto nas mãos dos discípulos, e a partir disso, então, os discípulos caminham entre aqueles grupos de 50, distribuindo de maneira equitativa aqueles pães. Só que a multiplicação em si só acontece depois, primeiro, de Jesus ter ensinado e depois dele ter organizado aquela multiplicação dos pães. Então vejo que até para acontecer um milagre é preciso que a gente se organize, e para que a nossa escola dominical cresça é preciso que a gente também aprenda a se organizar. A chave do sucesso também para que haja esta multiplicação na escola dominical, ou esse crescimento da escola dominical, é a motivação. Se não houver a motivação para este crescimento, também nós seremos muito prejudicados, porque a motivação vai fazer com que tanto professores quanto
os alunos eles se esforcem para trazer novos alunos para a escola dominical, tanto pessoas que não são crentes, como também aquelas pessoas da igreja que frequentam até a igreja, os cultos, mas que não são alunos assíduos da escola dominical. Nessa motivação que nós precisamos ter para com os nossos professores e alunos, é interessante nós também orientarmos ou dirigirmos essa motivação para o lugar certo. Primeiramente, precisa ter um grande compromisso que é com Jesus. Se o nosso compromisso não for com Jesus, essa motivação ela não terá raízes profundas o suficiente para gerar essa mudança que nós queremos. Essa motivação é baseada também na grande missão que Jesus deu para a sua igreja, que são as almas. Essa motivação está baseada numa grande vontade que o Espírito Santo coloca dentro de nós seres humanos, que é viver segundo os princípios bíblicos. E essa motivação ela tem como objetivo uma grande tarefa, que é servir. Jesus nos chamou para a sua obra, para servirmos as pessoas que estão à nossa volta. Diante disso que eu disse, talvez não tenha mais dúvida de que é necessário que a gente invista no crescimento da escola dominical. Mas para dirimir todas as dúvidas da necessidade que nós temos de fazer de fato a escola dominical crescer, eu queria lhe lembrar do texto de Jesus em Mateus 28:19, quando Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, o id de Jesus, ele traz implícito, de uma maneira muito clara, de que nós precisamos ensinar as pessoas a palavra de Deus. Portanto, o evangelismo, que também faz parte do id, é necessário, é importante, todos nós precisamos investir no evangelismo das pessoas que não conhecem a Cristo, mas Jesus enfatiza até 2 vezes nesse mesmo texto, Jesus está dizendo que é preciso ensinar as pessoas a palavra de Deus. Então, a motivação para o crescimento da escola dominical é a própria vontade de Deus. Deus deseja que a escola dominical cresça. E se eu estou afinado com esta vontade de Deus, de que Ele quer que a escola dominical cresça, eu também vou empenhar todos os esforços possíveis para que a minha escola dominical cresça. Claro, secundariamente também, a gente não pode dizer que as nossas intenções são 100% puras, nós também somos tomados por desejos humanos, mas devemos cuidar para que jamais sejamos tomados por vaidade, simplesmente querer fazer a nossa escola dominical crescer por causa de vaidade. E eu quero agora entrar propriamente no crescimento em si, e para isso nós vamos falar sobre 4 aspectos nos quais é preciso que a gente faça a escola dominical crescer. Nós vamos falar sobre o crescimento numérico, como o próprio nome já diz, o crescimento em números. Vamos falar sobre o crescimento orgânico, que tem a ver com as pessoas, como elas se relacionam na escola dominical, como os professores ensinam, e também o crescimento conceitual, que tem a ver com como a palavra de Deus é passada, ou de que maneira nós conseguimos fazer com que a palavra de Deus é passada para as pessoas que nos assistem na escola dominical, que são os nossos alunos. E por último também o crescimento diaconal, que é como este crescimento é transformado em ações de serviço para com as pessoas às quais a igreja serve. Para nós falarmos sobre o crescimento numérico, é preciso que a gente tenha algumas bases e faça algumas perguntas. Então, eu trago aí para vocês que perguntas que poderiam ser essas. Por exemplo, qual o maior atrativo para que as pessoas venham à escola dominical? É a propaganda? É a influência pessoal de amigos e parentes? São convites públicos? É o
o evangelismo pessoal, são as mídias, né? Ou como as pessoas são atraídas ainda a se converterem na igreja. Uma outra pergunta seria: quais têm sido as ações mais frutíferas e quais os fatores que mais têm dado certo para produzir crescimento na escola dominical? É a pergunta pelas estratégias, né? Que estratégias nós estamos usando e de fato tem dado certo para o crescimento? Outra pergunta: o crescimento é motivado pela qualidade do ensino ou pelos atrativos secundários? Sempre que uma escola dominical tem qualidade no seu ensino, esta qualidade já é quase que um chamariz automático para que os alunos frequentem a escola dominical. Outra pergunta: o que a igreja pode fazer para influenciar e atrair mais pessoas? Quais ferramentas de comunicação a escola dominical está usando para divulgar sua presença na igreja e na comunidade? Como nós conseguimos chamar gente? Fazemos conversa pessoal, convidamos pessoalmente, utilizamos mídias, banners, ou como é feito isso? É uma resposta que eu lhe deixo para que você mesmo responda aí na sua igreja. O crescimento numérico da Escola Bíblica Dominical atende um dos seus principais objetivos, que é ganhar almas para Jesus. O pastor Antônio Gilberto, ele enfatizava muito isso nos seus escritos e nas suas palestras, de que um dos principais objetivos da escola dominical é ganhar almas para Jesus. Mas dentro desse contexto também nós poderíamos dizer que o crescimento numérico da escola dominical se dá quando eu consigo ganhar novos alunos para a escola dominical dentre os irmãos que já frequentam a igreja e que simplesmente precisam ser trazidos para a escola dominical, motivados para que venham à escola dominical. Para que haja o crescimento numérico, é preciso que haja planejamento. E uma das coisas mais interessantes que a gente pode fazer é fazer um planejamento estratégico, né? Se alguém quiser que eu lhe envie um modelo de um planejamento estratégico, entre em contato com a casa ou comigo mesmo, dê o seu endereço de e-mail que eu posso lhe enviar como nós podemos fazer um planejamento estratégico organizado, estruturado para promover um crescimento eficiente da escola dominical na igreja. Mas a grosso modo seria: nós temos que organizar, né, demonstrar os nossos objetivos, os conteúdos, as metodologias que nós usamos, os recursos didáticos, como é avaliada a escola dominical e também o planejamento da personalização da escola dominical, como é o ensino, a linguagem que nós usamos, qual é o horário, existe respeito ao horário na escola dominical, nós começamos no horário certo e terminamos no horário certo. Isso é um detalhe que às vezes nos escapa, mas que é muito interessante e importante, porque as pessoas, a maioria delas na vida muito ocupada que tem, elas se organizam quanto ao horário, e se nós terminamos no horário certo, nós ajudamos essas pessoas e as incentivamos para que venham também num próximo domingo. Para que haja crescimento também é necessário, numérico, é necessário também que haja um posicionamento pastoral muito firme e claro, porque o pastor é a pessoa de maior influência na igreja e é aquele que tem a voz mais ativa para atrair alunos para a escola dominical. Cabe também ao pastor divulgar e promover a escola bíblica dominical, tanto falando de maneira pública nos cultos, como também abordando os irmãos nos encontros do dia a dia e nos momentos de antes e após os cultos. Enfim, em todos os momentos o pastor pode estar falando da escola bíblica dominical. E claro, o apoio que o pastor dá na consolidação e no avanço da equipe da escola bíblica dominical. Uma outra estratégia também, né, provavelmente já é feito na sua igreja, é o convite, né, evangelizando pessoas tanto de dentro como de fora da igreja, como já falei,
lhes dando convites que podem tanto ser feitos pelos professores como também pelos alunos, mas o interessante é que essas pessoas que convidam novos alunos para a escola dominical, elas estejam informadas de todo o funcionamento e tenham condições de dar respostas para aqueles que perguntam e que não conhecem muito bem como funciona a escola bíblica dominical. Então, é bom orientar estas pessoas que vão estar trabalhando nessa captação, digamos assim, de novos alunos. E como nós dizíamos antes, uma das tarefas principais da escola dominical é o evangelismo, mas também o ensino. E na grande comissão, essa palavra ensinar aparece 2 vezes ali e uma vez a palavra evangelizar. Então nós devemos traçar estratégias para atrair gente para o evangelho e, claro, logicamente também para a escola dominical, e precisamos também empenhar, segundo a grande comissão, um esforço ainda maior para ensinar essas pessoas a palavra de Deus. E essas pessoas, então, que estão sendo atraídas à escola dominical, seria correto até, talvez, criarmos alguma gincana ou uma escala de pontos, né, onde essas pessoas possam ser premiadas, os que mais frequentam a escola dominical, como algumas igrejas já fazem ao final do mês ou ao final do trimestre. Então são determinadas aquelas pessoas que mais frequentaram, que estiveram mais presentes, os professores que tiveram um destaque mais interessante, né? Essas pessoas todas podem ser premiadas com o objetivo de atrair mais pessoas à escola dominical. Este seria então o crescimento numérico. Vamos ver como se dá o crescimento orgânico da escola dominical. Também começaremos com algumas perguntas. Em que atividades tem se investido tempo para o fortalecimento da escola dominical, tanto pessoal quanto coletivamente? Atividades aqui têm a ver com atividades de ensino, com atividades que envolvam as pessoas, né? Aqui não estamos falando tanto de questões de métodos ou questões físicas. Estamos aqui falando tanto da maneira como ensinamos, como também como nós envolvemos as pessoas que fazem parte da escola dominical. Uma outra pergunta: com que frequência se troca professores e lideranças na escola dominical? Quando acontecem trocas muito frequentes, tanto de professores quanto da liderança, nós quebramos digamos, uma certa confiança que os alunos estabelecem tanto nos professores e nos líderes, porque os irmãos sabem que para que haja um ensino correto, é preciso que haja uma certa empatia entre o professor e o aluno. E quando essa troca é muito frequente, perde-se essa empatia entre o professor e o aluno. Mas é claro também que nós não podemos, sob pretexto de não ferir ou de não melindrar alguém, trocar um professor ou uma liderança quando este professor ou liderança não está, digamos assim, dando conta daquilo que é preciso que ele dê conta. Então, é preferível, às vezes, melindrar uma pessoa do que melindrar uma sala inteira e perder alunos na escola dominical, porque ficamos, às vezes, com medo de trocar um professor. Então, procurar esse ponto de equilíbrio entre bons professores que tenham uma formação sólida, que sejam empáticos, carismáticos com os seus alunos, e também com lideranças agregadoras, tanto de professores como também de alunos. Uma outra pergunta: como a igreja tem se envolvido? Ela tem se envolvido de forma maciça na escola dominical? A escola dominical, poderíamos usar assim uma linguagem mais simples, tem sido o carro-chefe
da Igreja de Cristo, se nós voltarmos de novo, como nós olhamos antes, para a grande comissão, Jesus ali está dizendo de maneira muito clara que era para nós ocuparmos muitos esforços para que as pessoas fossem ensinadas na palavra de Deus. E para isso é preciso que a igreja como um todo se envolva de maneira maciça neste ensino da palavra de Deus. Então, este crescimento interno, ele tem a ver com pessoas, porque as pessoas na escola dominical são mais importantes. Eu diria que as pessoas são mais importantes que os espaços físicos. Não devemos relaxar com espaços físicos, claro, mas as pessoas na escola dominical são muito mais importantes. Como nós valorizamos os professores, como nós fazemos com que eles tenham subsídios para ensinar de uma maneira mais eficiente na escola dominical, e como se dão também os relacionamentos na nossa escola dominical. Isto é importante também que a gente veja. O crescimento orgânico tem a ver também com a estrutura de governo organizada e respeitosa, né? Tem um coordenador da escola bíblica dominical que sabe ser submisso ao seu pastor, mas que ao mesmo tempo ele trate os professores como digamos assim, o canal mais importante que a igreja tem para comunicar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus aos alunos. A administração do tempo e dos recursos da escola dominical de forma eficiente, e também criarmos uma atratividade litúrgica. A escola dominical, por ser, talvez algumas vezes na questão do ensino, mais dinâmica que os próprios cultos, é bom que a liturgia da escola dominical ela seja muito objetiva e simples. Por exemplo, lá em Joinville, o pastor Sérgio, ele aboliu após a escola bíblica dominical, e eu sei que algumas igrejas fazem isso, e é interessante, e cada igreja deve olhar também para si, para o que é mais importante no seu local. Ele abriu mão daquelas longas citações de cânticos e versículos bíblicos após a escola dominical, porque se percebeu que, primeiro, haviam muitas classes para se apresentarem e perdia-se o objetivo, e segundo, as pessoas não estavam prestando atenção àquilo ali. Então, preferiu-se ganhar tempo e abrir mão, ou seja, preferiu-se uma liturgia mais objetiva e mais clara no sentido de agradar aos alunos que estavam vindo à escola dominical. O crescimento orgânico também tem a ver da maneira como nós capacitamos e treinamos os professores. Então, é preciso que os nossos professores eles sejam vocacionados para o ensino, que eles tenham chamada de Deus para o ensino, que preencham aquele requisito do apóstolo Paulo, quando ele diz que Jesus deu para a igreja pessoas com um ministério de mestre. E uma das características de pessoas que têm o ministério de mestre é que elas vivem aprendendo, elas são eternas aprendizes, elas sempre estão lendo, estão buscando algo novo, estão fazendo cursos, mas especialmente elas se dedicam ao ensino, ao aprendizado primeiro para si, depois ao ensino para os outros da palavra de Deus. A pedagogia que é usada pelos nossos professores, no sentido de terem uma aula muito bem preparada, com criatividade, que atraia os alunos, cujos alunos que vêm àquela escola dominical saiam da aula encantados com a maneira como aquele professor conseguiu dar a sua aula. E, obviamente, também promovendo aos professores de escola dominical teologia, cursos teológicos e cursos preparatórios,
materiais que a própria CPAD tem para ajudar os nossos professores a prepararem as melhores aulas possíveis para que atraiam o maior número possível de alunos. Também é muito interessante fazerem-se orações periódicas e reuniões com o corpo docente, tanto para criar uma certa harmonia entre o corpo docente e criar também um relacionamento espiritual entre o corpo docente, como também as reuniões servem para criarem-se meios e soluções para o desenvolvimento da escola dominical. Às vezes o coordenador ele não consegue lembrar de todas as coisas, ou ele não consegue ver todas as coisas, porque afinal de contas todos nós somos seres humanos com os limites que nós temos, mas numa reunião de professores, às vezes um professor pode vir com uma ideia que até então nós não tínhamos tido, e aquela ideia ela poderá fazer uma grande diferença na vida dos nossos alunos. Nessas reuniões periódicas com o corpo docente, é bom que a gente identifique os problemas possíveis que a escola dominical possa ter, não só de crescimento numérico, mas também dentro dessas outras áreas de crescimento que nós falamos, o orgânico, o conceitual e o diaconal, e dentro dessa discussão nós conseguimos ter resultados para que a gente possa encontrar a solução para os possíveis problemas que nós possamos estar tendo na escola bíblica dominical. É bom também que a gente conheça o nosso aluno. Quem é o nosso aluno? Que tipo de perfil de aluno nós estamos atraindo para a escola dominical? É bom que a gente observe o aluno quanto ao aspecto da idade, o nível escolar, o conhecimento bíblico, para que o ensino que nós estamos produzindo em sala de aula, ele possa ser o melhor possível no sentido de que nós consigamos atingir os alunos dentro dos seus perfis, porque vocês sabem muito bem que o ensino ele é dado pelo professor como um uníssono, mas a recepção é polifônica, ou seja, as pessoas recebem aquilo que está sendo ensinado das mais variadas maneiras possíveis, e por isso é bom que o professor conheça o perfil, que a escola dominical, que a coordenação, que a liderança da escola dominical conheça quem é o seu aluno para oferecer as melhores ferramentas e o melhor conteúdo para atingir uma gama variada de alunos que frequentam a nossa escola dominical. Nesse crescimento orgânico também é importante que a gente observe o contato com os nossos alunos, um contato pessoal, lembrando as pessoas da escola dominical, enviando mensagens, fazendo visitas, estabelecendo também amizades para estimular a presença dessas pessoas na escola dominical. E também através de atividades, né, que promovam esse contato pessoal com as pessoas. É bom também para esse crescimento que a gente lance mão, crescimento orgânico que estamos falando agora, que a gente lance mão das mídias sociais, né, através de promoções virtuais que nos ajudam a divulgar, né, e um banner é muito fácil de fazer, mas aqui, como nós estamos falando de crescimento orgânico, esse banner ou essa mídia social tem a ver com eu manter um contato afetuoso com o meu aluno no sentido de preservá-lo ou de mantê-lo na escola dominical. Então, notem que eu posso fazer duas mídias. Uma mídia para que haja o crescimento numérico, aquilo que nós já dizíamos antes. E um outro tipo de mídia para promover esse acolhimento entre os próprios alunos. E para isso nós podemos criar, né, existem N maneiras hoje de a gente fazer isso com redes sociais,
programas de comunicação em grupo, enfim, existem muitas formas que a gente pode estar fazendo isso. É bom também que a gente estabeleça uma escala de professores, onde esses professores podem ir se revezando, né, para não sobrecarregar um professor, mas é muito interessante a gente observar nessa escala de professores e cuidar nisso, para que quando eu faço uma escala de professores muito grande, com muita gente, os professores eles perdem com o seu aluno aquela ligação tão necessária para que haja o aprendizado. Então, é bom fazer o revezamento, mas não com muita gente, para que a gente mantenha um elo entre professor e aluno, que é tão importante para o aprendizado da palavra de Deus. É necessário também que haja coesão e coerência. Os professores precisam trabalhar alinhados entre si, mesmo os que se revezam entre um domingo e outro, para que não haja repetição de conteúdos e para que quem olha de fora veja que haja um propósito, haja esta coesão entre os vários professores que podem fazer parte da nossa escola dominical. E como é a estrutura? Precisamos criar um ambiente confortável, minimamente necessário para o bem-estar dos nossos alunos. Portanto, investir nessa estrutura é necessário também para que a nossa escola dominical cresça, tanto de maneira numérica quanto também de maneira orgânica. E simplificação também da escola dominical. Por exemplo, se uma pessoa vem na minha escola dominical, na minha aula pela primeira vez, e eu, nesse primeiro encontro, eu faço uma série de perguntas para preencher um cadastro, para que ela se torne aluna da escola dominical, e eu invado a privacidade dela já nesses primeiros encontros, perguntando uma série de coisas. Com certeza, eu não estou simplificando a escola dominical. Portanto, eu preciso criar uma atratividade tal para que, quando eu faça perguntas ao aluno no sentido de cadastrá-lo na minha lista de chamadas, eu seja também o mais breve possível e o mais prático, para não estar invadindo a privacidade dele. Ainda mais que agora nós temos essa lei recente da LGPD, que nós temos que também cuidar um pouco da maneira como nós coletamos dados dos nossos alunos. E uma outra coisa para crescimento orgânico é a criatividade. Como os nossos professores, eles conseguem fazer aulas cada vez mais atrativas, usando os vários recursos que eles podem ter à sua mão. E hoje, com a virtualização da aprendizagem, né, que foi muito mais agora aquilatada através do coronavírus, desde crianças pequenas até adultos, né, todos agora obrigatoriamente estão tendo que estar conectados e aprendendo através da virtualização da educação, né? Então, essa educação ela se torna mais ativa, mais interativa, mais colaborativa, né? Quando nós sabemos usar as ferramentas certas, claro. Obviamente que a educação virtualizada, ela não consegue repetir um fenômeno humano muito necessário, que é o contato físico e o nosso famoso olho no olho, né? Que é uma coisa muito interessante, importante e necessária. Mas nós podemos usar os recursos virtuais que estão à nossa disposição, né? E aí nós temos várias coisas que podem ser usadas tanto de maneira virtual, como também de maneira presencial, né? E sempre cuidando em todas essa criatividade que eu uso para ensinar, de maneira estratégica, no sentido de que as pessoas elas aprendem
de maneiras diferentes, elas têm estilos de aprendizagem diferentes uns dos outros. Alguns aprendem lendo, outros aprendem ouvindo, outros aprendem fazendo, então é preciso levar isso sempre em conta. E as pessoas também, elas aprendem em ritmos diferentes. Então veja que todo esse arcabouço de coisas é necessária para que a minha escola dominical cresça, porque eu preciso munir os professores dessas ferramentas todas para que haja o crescimento. Eu posso, por exemplo, lançar mão de metodologias ativas na educação, né? E aí nós temos desde games, a questionários, a trabalhos em grupo que podem ser feitos à distância, enfim, várias maneiras que nós podemos usar as metodologias ativas para a aprendizagem. Na metodologia ativa, o aluno, ele não é o repetidor nem o espectador apenas, mas ele ajuda a construir o conhecimento dele, porque ele se torna um agente principal de sua aprendizagem. É como se o aluno se tornasse responsável por aprender, e assim ele se compromete também com o seu aprendizado. Claro, isso tudo precisa ser motivado de maneira correta pelo professor. E nós temos aí também o recurso da sala de aula invertida, né, em que o professor, ele apenas municia os seus alunos, ele é uma espécie de curador do aprendizado, quando ele fornece as condições para que o seu aluno aprenda através de vídeos ou textos, e depois então se juntam para que, ao invés de o professor dar aula, os próprios alunos, através desse aprendizado que fizeram, eles podem dar aula uns para os outros. Enfim, são apenas ideias de maneira muito rápida. Se alguém tiver interesse nisso, caso ainda não conheça, na internet, no YouTube, nós temos vários vídeos que ensinam como fazer isso, né? E se alguém também tem interesse, me procure através da casa ou das minhas mídias sociais, que a gente pode estar fornecendo exemplos práticos disso para vocês, né? Então aqui um pequeno paradigma, ou um comparativo, aliás, entre a sala de aula tradicional, né, em que o professor despeja o conteúdo sobre o aluno, e a sala de aula invertida é muito mais dinâmica, criativa e cheia de ideias novas, quando não só o conhecimento do professor tem espaço, mas o conhecimento que os alunos também trazem tem o seu espaço. Essas tecnologias da informação usadas na educação, elas ampliam os potenciais educacionais e as oportunidades de aprendizagem que os nossos alunos têm, estimula a introdução de atividades mais dinâmicas e, portanto, com isso, a assimilação dos conteúdos se torna muito maior do que uma aula apenas expositiva. Introduz também novas formas de interação na relação de ensino e aprendizagem. E aí nós podemos usar vários recursos tecnológicos, várias plataformas digitais que estão à disposição sempre que nós quisermos lançar mão disso. Eu trago aqui alguns exemplos práticos de maneira bastante rápida, né, que vocês podem lançar mão de várias ferramentas pedagógicas, a maioria delas disponibilizadas de maneira gratuita na internet, né? Basta que a gente então use. Por exemplo, nós podemos usar o Google Classroom, né, que é grátis com os nossos alunos. Podemos usar o Moodle, que é uma outra plataforma, e o Edmodo, enfim, entre várias outras que nós temos. Sempre lembrando que os recursos tecnológicos, eles são para enriquecimento
da nossa aula, de formas que quando nós nos reunimos no domingo, de forma física, na escola bíblica dominical, esses conteúdos já poderão ter sido trabalhados e aprofundados de tal forma que o encontro presencial no domingo, ele se torna muito mais intenso no sentido de aprendizado, porque os meus alunos já vão estar chegando munidos e completamente dominando o conteúdo que nós vamos estar lhes ensinando. Vamos agora para o crescimento conceitual. Quais as perguntas orientadoras que eu faço quando eu estou falando em crescimento conceitual? A escola dominical tem conseguido fazer sua autocrítica e procurado se aperfeiçoar e corrigir pontos falhos? A estrutura, o corpo docente, a metodologia, a proposta de trabalho, o conteúdo, o interesse, o desempenho, como essas coisas todas têm se organizado na nossa escola dominical? Qual é a ênfase mais importante que nós estamos dando atualmente na escola dominical? Ou seja, o que tem ocupado o lugar central da escola dominical? É a palavra de Deus ou são conceitos? São os ensinos de Cristo levados de maneira muito aprofundada aos alunos, ou são meros ensinos que não agregam nada à vida deles, né? Portanto, essas questões precisam ser levadas em conta quando nós estamos falando de crescimento conceitual da escola dominical. A escola dominical e a igreja têm agido com espírito profético na sociedade? A escola dominical tem gerado discípulos de Jesus comprometidos com o Evangelho de Cristo? E eu diria que esse é o crescimento mais importante da escola bíblica dominical, quando consegue gerar discípulos de Cristo, quando a vida de Cristo ela se torna muito presente nos nossos alunos, no dia a dia, como eles organizam o seu dia, como eles trabalham, como eles estudam, como é a família deles, quanto de Jesus e do discipulado de Cristo eles conseguem trazer para esses ambientes que não são os ambientes da igreja. Esse é o principal objetivo de crescimento da escola dominical. Quanto ao crescimento conceitual para professores, o que é preciso que eles perguntem? O que eu estou ensinando? Qual conhecimento eu possuo do assunto? Preciso ler mais alguma coisa, estudar mais para ensinar melhor sobre esse assunto? A quem eu ensino? Quem são as pessoas que receberão o meu ensino? Como eu estou ensinando? Quais os métodos que eu uso na minha prática de ensino? Por que eu estou ensinando? Por que os meus alunos estão aprendendo determinado assunto? Que resultados eu quero ter a partir deste ensino que eu estou dando aos meus alunos? O que eu quero alcançar com o meu ensino? Portanto, o crescimento conceitual, ele se foca na essência da igreja, que é adorar a Deus, evangelizar os perdidos, discipular os crentes e ensinar. Estas são as 4 áreas onde o crescimento conceitual da escola dominical deve ter o seu empenho e o seu esforço. Neste sentido, ele atende ao objetivo de desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos alunos que fazem parte da escola bíblica dominical. Eu posso fazer isso através de eventos periódicos, né, onde eu gero vínculos tanto entre a equipe de professores, a equipe de liderança da escola bíblica dominical, como também entre a equipe de alunos, né, ou a turma de alunos.
é importante também fazer um feedback, né, uma avaliação onde os próprios alunos eles podem avaliar como está sendo o aprendizado deles ou o crescimento conceitual deles em relação ao Evangelho. E existem hoje em dia métodos muito fáceis e práticos para isso, que é o Google Formulários, né, onde nós podemos criar questionários muito interessantes que já dão respostas prontas, gráficos prontos, onde a gente pode estar avaliando o nosso desempenho da escola dominical quanto ao crescimento conceitual dele. Foi feita uma pesquisa por uma empresa norte-americana, onde ela constatou o seguinte em relação às empresas que ouvem os seus clientes, e aqui no nosso caso estamos falando sobre a igreja que ouve o que os seus alunos da escola dominical têm a dizer, né? Então ela consegue manter 37% dos seus alunos que não reclamam, né? Consegue manter 46% daqueles que reclamam e não tem a reclamação atendida, né? Aqui a reclamação entenda como a avaliação, né, que nós estamos fazendo, ou a crítica à escola dominical que o aluno pode estar fazendo. Crítica para que haja melhora. 70% eu retenho quando eles reclamam e têm a reclamação atendida, né? E 95% quando eles reclamam e têm sua reclamação atendida rapidamente, né? Então, às vezes é preciso ouvidos atentos para perceber quais são as demandas que os meus alunos trazem, mas quando não me é possível perceber isso de forma clara, é bom que eu lance mão do questionário que eu sugestionei antes para os irmãos, para que tenham um diagnóstico mais preciso da sua escola dominical. E por último, então, o crescimento diaconal, né, que tem a ver com como as pessoas, através da escola dominical, aprendem a servir uns aos outros. A escola dominical e toda a sua equipe diretiva se preocupam em cuidar dos alunos. A escola dominical tem conseguido atender às necessidades espirituais de seus alunos. Ela desenvolve e participa de algum projeto de cuidado aos alunos. Ela desenvolve atividades regulares de auxílio a pessoas que passam por dificuldades, e aqui dificuldades nas mais variadas formas. Eu posso estabelecer esse crescimento diaconal na escola dominical através de aulas práticas, né? Por exemplo, quando eu posso recriar um bibliodrama, né? Onde as pessoas vão estar expressando aquilo que elas pensam, as suas emoções mais profundas na escola bíblica dominical. Por exemplo, uma vez eu fiz o bibliodrama do bom samaritano, né? E um dos meus alunos, ele quis ser o ferido à beira do caminho. E depois ele expressou-se o que ele sentiu quando ele estava sendo atendido pelo bom samaritano, né? E ele chorou e disse: eu me senti tão cuidado, eu me senti tão amado, eu me senti tão perto das pessoas enquanto acontecia o bibliodrama, né? Então são maneiras que a escola dominical pode ter de cuidar também dos seus alunos. Às vezes eles não conseguem expressar as suas dificuldades, as suas dores, e eu posso na própria aula de escola dominical lançar mão de um bibliodrama, talvez para perceber o que vai no coração dessas pessoas. Uma outra maneira também é promover um trabalho de visitas, né, onde os próprios alunos podem visitar aqueles que estão com algum problema ou que não estão frequentando a escola dominical, ou o professor mesmo estar fazendo esse tipo de trabalho.
Também estabelecer parcerias entre os pais e a escola bíblica dominical. A gente sabe que muitas crianças vêm à escola dominical cujos pais não são crentes. E é uma ótima oportunidade também para a igreja estabelecer um contato com essas pessoas que não são crentes através dos seus filhos. Como também tem muitas crianças que vêm para a escola dominical, cujos pais não são crentes, mas não vêm à escola dominical. Então, essa parceria que a escola dominical pode fazer entre o crescimento espiritual, especialmente das crianças, e como isso pode se desdobrar através da ajuda que os pais podem estar dando para o professor da escola dominical. E para encerrar, eu gostaria de lhe dizer que Deus deseja que a sua igreja e, consequentemente, a sua escola dominical cresça em número de alunos e também em qualidade de ensino. E para isso é necessário que você tenha uma boa organização, um bom planejamento dirigido pelo Espírito Santo, com muita sensibilidade para perceber as reais demandas que a sua igreja tem, baseada na palavra de Deus, para que assim alcance o maior número de pessoas, para que haja o crescimento orgânico da sua escola dominical, o crescimento conceitual e também o crescimento diaconal. O meu desejo e a minha oração é que a sua escola dominical tenha um crescimento extraordinário e que a sua igreja esteja cheia de novos alunos, em números, mas também sejam alunos que tenham Jesus na sua vida, sejam pujantes no Evangelho de Cristo, façam diferença na sociedade, possam promover o reino de Deus entre as pessoas, de tal maneira que onde elas estiverem, no trabalho, na escola, em casa, elas possam encantar as pessoas através do Evangelho de Cristo. E para isso, uma das principais ferramentas que Deus deu à sua igreja aqui no Brasil é a escola bíblica dominical. Portanto, é imprescindível que as nossas igrejas elas tenham escolas dominicais fortes, bem planejadas, bem organizadas, que experimentam todos esses 4 tipos de crescimento que nós falamos aqui hoje, e assim nós possamos fazer com que mais e mais pessoas sejam levadas para o Evangelho de Cristo de maneira profunda, verdadeira e autêntica. Que Deus lhe abençoe e que você possa ser muito abençoado. Amém, em nome de Jesus.